todos. Hoje a gente vai mergulhar num texto assim fundamental do Freud, né? Luto e Melancolia. Ele escreveu em 1915 e foi publicado em 17. É uma obra-chave para a gente entender as diferenças, né, entre o luto, que é um afeto normal, e os processos da melancolia. Tudo isso naquela perspectiva metapsicológica dele, que olha para os processos mais profundos, inconscientes. Então, a nossa ideia aqui é tentar clarear um pouco esses mecanismos da melancolia, sabe? E contrastar com o que ele chama de trabalho do luto. Bom, Freud começa comparando os dois, luto e melancolia. Diz que ambos vêm depois de uma perda. Pode ser de alguém querido ou de algo mais abstrato, tipo pátria, liberdade, um ideal. E eles têm coisas em comum, né? Tipo um desânimo bem forte. A pessoa perde o interesse pelo mundo, fica mais inibida. Exato. Só que aí vem a diferença crucial que o Freud aponta, que é a questão da autoestima. No luto, geralmente, a autoestima fica mais ou menos intacta. Já na melancolia, aí a coisa muda. Tem um empobrecimento do ego, como ele chama. Isso aparece como autorrecriminação, sabe? Um sentimento de que a pessoa não vale nada. É bem intenso. Para resumir, assim, no luto parece que o mundo ficou pobre, vazio. Na melancolia é a própria pessoa, o próprio ego, que se sente pobre e vazio. Entendi. E o luto normal? Como ele descreve esse processo? Você mencionou o trabalho do luto. Isso, o trabalho do luto. Basicamente, a realidade meio que força a pessoa a aceitar que o objeto amado, bom, não está mais lá. E aí o psiquismo tem que fazer um trabalho, retirar a libido, a energia psíquica, de todas as ligações com aquele objeto. Ah, então não é algo automático. Não mesmo, é um processo que dói, leva tempo. Freud fala em hipercatexizar as lembranças, ou seja, investir muita energia em cada lembrança, cada expectativa ligada ao objeto, justamente para conseguir se desligar libidinalmente delas. É um trabalho psíquico pesado, sabe? Mas no final o ego fica livre. Livre para investir em outras coisas, outras pessoas. Certo, certo. Bom, vamos então para a especificidade da melancolia. Como ela se diferencia nesse mecanismo? Então, na melancolia, a perda pode ser diferente. Às vezes é uma perda mais idealizada. Ou até, olha que interessante, inconsciente para a própria pessoa. Quer dizer, a pessoa até sabe quem ela perdeu, mas não sabe direito o que ela perdeu naquela pessoa ou naquele ideal. É mais sutil. Entendi. E aí vem um ponto central da teoria do Freud para a melancolia. A libido que é retirada do objeto perdido, ela não é deslocada para um novo objeto. Não como no luto. Não. E para onde ela vai, então? Ela é retirada Hum. para dentro do próprio ego? Ah, pro ego. Exato. E a consequência disso é fundamental. O ego acaba se identificando com aquele objeto que foi perdido, que foi abandonado. Freud usa aquela imagem forte, né? A sombra do objeto caiu sobre o ego. A perda que era do objeto vira uma perda sentida no próprio ego. Nossa. Mas, peraí, se o ego se identifica com um objeto que era amado, por que ele começa a se atacar tanto? Essas autoacusações todas, parece um pouco, Contraintuitivo, né? não? É uma ótima pergunta. A chave para entender isso, segundo Freud, está na ambivalência. Ambivalência, amor e ódio ao mesmo tempo. Isso, a coexistência de amor e ódio na relação original com o objeto perdido. Hum. Quando a perda acontece, essa hostilidade que talvez já existisse ali meio escondida, ela ganha força. E como o ego agora está identificado com o objeto, essa agressividade toda acaba se voltando contra o próprio eu. Ah, então as críticas que o melancólico faz a si mesmo. Na verdade, são críticas que eram dirigidas ao objeto amado e odiado, agora elas são internalizadas, voltadas para dentro. Tem uma instância crítica dentro do ego, que depois ele vai desenvolver como superego, né? Que passa a julgar esse ego identificado como se ele fosse o objeto. O sadismo se volta contra o próprio eu. Entendi. É um mecanismo bem complexo mesmo. E Freud chega a falar de, sei lá, alguma predisposição para isso acontecer? Alguma condição prévia? Sim, ele sugere algumas coisas. Fala de uma fixação muito forte no objeto, talvez uma escolha de objeto mais narcísica, sabe? Onde a fronteira entre o eu e o outro não é tão nítida.
Isso, combinado com uma certa dificuldade em desinvestir do objeto, facilitaria essa identificação regressiva quando a perda ocorre. Seria como voltar a um estado mais primário, fusionado, em resposta à perda. Certo. Então, para a gente amarrar as ideias. Recapitulando, né? O luto seria esse processo, ainda que sofrido, de desligar a energia do objeto perdido, mas o ego se mantém preservado, a autoestima também. Já a melancolia, bom, aí envolve esse recolhimento da libido para o ego, a identificação do ego com o objeto e esse ataque feroz da instância crítica interna contra o próprio ego. Daí vem a queda brutal da autoestima, as autorrecriminações. Perfeito. E para a gente fechar, qual seria uma reflexão final que esse texto provoca? Olha, algo que acho fascinante e que o próprio Freud desenvolveu depois é pensar que esse mecanismo de identificação narcísica após uma perda talvez não seja só da melancolia, da patologia. Ele sugeriu que esse poderia ser um processo mais geral, sabe, fundamental até para formar o nosso caráter, a nossa personalidade. E mais, seria crucial na formação do superego, lá na resolução do Édipo. Isso faz a gente pensar, né, sobre como as fronteiras entre o que a gente chama de luto normal, melancolia e até constituição psíquica normal podem ser bem mais fluidas do que a gente imagina. Fica aí a reflexão.